E é para conversar sobre esse balanço da Alphabet que temos agora aqui com a gente, nessa manhã, o Thomas Monteiro, que é analista-chefe do Invest.com. Muito bem-vindo aqui sempre, meu querido, à nossa programação. Thomas Monteiro, analista-chefe do Invest.com. Obrigada pela sua companhia. Bom dia. Bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite. Bom estar aqui novamente. Meu querido, vamos lá. Os números, se a gente olhar as linhas, né, no geral, do balanço da Alphabet, eles não foram ruins. Mas a reação do mercado agora não está sendo das melhores. De novo, investimento em inteligência artificial. Por que essa preocupação? E mais, há realmente motivos para tamanha preocupação agora? Olha, eu acho, antes de entrar um pouco nessa discussão, eu acho importante a gente dizer que o relatório da Alphabet talvez tenha sido o mais interessante dessa temporada de balanços como um todo, e para mim é um divisor de água desse ciclo de inteligência artificial, porque diferentemente do que a gente tem visto, que é empresas, vou aumentar o CAPEX, vou aumentar os investimentos, para escalar essa fase inicial do ciclo e trazer maior competitividade, o que o Alphabet faz aqui é falar, olha, essa inflação em termos da infraestrutura de inteligência artificial vai aumentar, vai continuar aumentando, não é algo temporário, é algo de longo prazo e devido à minha oferta monetizável de inteligência artificial, devido à possibilidade de conversão desses lucros que a gente tem visto do monopólio em search, do YouTube, do Ads, de todas as ofertas monetizáveis, eu vou propositalmente deixar esse mercado inflacionado. Por quê? Porque nesse mercado inflacionado eu tenho muito mais poder de fogo para competir. Então eu acredito que essa estratégia do Alphabet é uma estratégia de longo prazo, é um divisor de águas que muda a narrativa aqui como um todo. A gente não espera, acho que a gente não vê mais a inteligência artificial e esse investimento no ciclo de inteligência artificial como algo que vai ser muito grande esse ano, que a gente precisa escrutinar em termos de entender o que vai ser trazido amanhã, e vai ser muito mais a gente olhar esse ciclo de uma forma com uma inflação sustentada na infraestrutura de IA e com a necessidade de trazer resultados e de gerar dinheiro, cash flow suficientes para suprir esse ciclo, talvez em 4 ou 5 anos. E isso é um jogo muito mais difícil de ser disputado. Eu acredito que poucas empresas vão conseguir disputar com o Google, e eu acho que o Google, colocando o jogo da inteligência artificial nesse patamar, é o líder absoluto no espaço e vai ser muito difícil competir. O mercado, obviamente, está reagindo negativamente, porque a gente, primeiro, o escrutínio sobre gastos tem sido imenso, isso continua já da última temporada de balanços. Então, evidentemente, esse é um report, um relatório, um balanço difícil de ser interpretado sobre a chave, porque ele de certa forma, ele muda um pouco a maneira que a gente pensa. E do ponto de vista da ação, vamos lembrar que tem uma mudança grande, que é que durante a última década, digamos assim, de maneira maior, as Big Techs têm sido máquinas de gerar free cash flows e converter esse dinheiro em mãos em buybacks, em recompras de ação, né? O que o Google está falando aqui, olha, um CAPEX, um gasto de 180 bilhões de dólares anuais, compras de ação, buybacks, vão começar a diminuir muito. E isso, apesar de ser muito importante para o ciclo, a gente falando em termos de business, vai ser muito bullish, é muito positivo para o business, para a ação não necessariamente. Isso tem impactos, né? Então eu separaria nesse ponto aqui também o que a gente fala em termos do business internamente e o que a gente fala de performance de ação. Eu acho que também tem alguma diferença aqui nesse momento. Tentando entender aqui alguns outros detalhes, né, do balanço, eu vi também um certo crescimento mais lento na publicidade tradicional da companhia. Esse crescimento mais lento preocupa nesse momento, Thomas, ou a diversificação que a Alphabet busca agora, inclusive com essa questão, né, de inteligência artificial, com o cloud, enfim, isso reduz estruturalmente essa dependência de receita de publicidade tradicional? Sim, olha, eu acho que as duas coisas que você falou são válidas aqui, excelentes colocações. Eu acho que não necessariamente elas estão em detrimento uma da outra. Eu acredito que sim, preocupa no curto prazo, porque a gente ainda precisa ver essas receitas que estão entrando sendo convertidas em cash flows que vão ser convertidos em infraestrutura de IA. Isso é essencial nessa fase, nesse ano agora. O escrutínio vai ser
imenso dos investidores em cima disso, mas, por outro lado, de fato, o que a gente espera num prazo um pouco maior é sim uma substituição dessas receitas e, em termos do mercado de ads, quer dizer, também isso vai ser substituído através de outros modelos de ads, né? São modelos integrados de inteligência artificial, são modelos que integram search diretamente com monetização, quer dizer, então são modelos que mudam um pouco a infraestrutura que o Google criou através desses anos, mas eu acho que o que o balanço demonstra de maneira geral é que o Google, diferente dos concorrentes, não está fazendo essa transição baseado em investimento, não está fazendo essa transição baseado em dívida, está fazendo baseado na transição das infraestruturas que estão gerando dinheiro nesse momento e direcionando essas estruturas diretamente dentro de AI, sem dívida, sem escalonamento, sem necessidade de investimentos de fora, e isso é muito poderoso. Então, acho que, de maneira geral, sim, é uma preocupação no curto prazo, mas eu acredito que no longo prazo, olhando o panorama maior, eu acredito que a Alphabet se posiciona para superar esse problema de ads, que é um mercado que a gente vê também no longo prazo sendo menos impactante quando a gente olha receitas de Big Tech em geral. Olhando um pouco para frente, né? Qual que é o principal risco hoje para a Alphabet? É tecnológico? É regulatório? É de execução financeira? Eu te pergunto isso porque se a gente considerar tanto o ambiente, né, político dos Estados Unidos, quanto também uma pressão muito crescente anti-truste em alguns mercados, inclusive emergentes, aliás, inclusive o Brasil, né? Ou seja, qual que é o principal risco hoje para a companhia? Eu acredito que é o ponto mais importante que a gente deveria olhar. De fato, quer dizer, a gente olha de maneira geral, me parece uma estrutura que está funcionando, mas é uma estrutura de risco, né? E essa estrutura de risco, ela entra por todos esses lados, tá? Quer dizer, primeiro, conseguir escalar, de fato, é um risco massivo, quer dizer, a gente está colocando uma necessidade muito grande de todas as ofertas que a Alphabet vem tendo ao longo dos anos, a gente consiga continuar escalonando elas e trazendo crescimento sustentável à medida que a gente faz a transição de modelo econômico, quer dizer, isso é muito difícil de fazer, então a execução, eu diria que é central aqui, mas obviamente a questão regulatória é fundamental, e isso nesse momento é fora dos Estados Unidos principalmente. Eu acredito que um dos motivos pelos quais a Alphabet também avalia fazer essa transição nesse momento e avalia, vamos colocar all-in, né, assim como se fosse quase um jogo de pôquer, nesse momento é devido a um ambiente regulatório nos Estados Unidos muito mais leve, né? Quer dizer, isso sobre o governo do Biden ia ser muito mais difícil de fazer. Agora, esses riscos persistem nos mercados aí, principalmente na Europa, e a gente também fala de Brasil, mercados emergentes, onde o framework regulatório é um pouco mais um pouco mais sólido, né? Quer dizer, e a gente não teve mudanças tão pontuais, né? Agora, eu acredito que a avaliação da Alphabet nesse momento é que o risco regulatório dos Estados Unidos é menor, então, ou seja, vamos colocar esse risco como na parte do risco operacional. E eu acho que esse, de momento, o que o mercado tem que se preocupar mais, e aí para responder a sua pergunta, é o risco operacional. É aqui que é o problema, e é também com a performance do sentimento sobre a ação, né? Colocando, como eu disse, uma potencial diminuição nos buybacks, isso pode causar problemas aí e no sentimento do investidor, e sem esse aporte massivo do investidor, talvez também seja difícil conseguir escalar, né? É isso, meu querido. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Sempre ótimas análises. Conversamos com o Thomas Monteiro, analista-chefe do Investe.com. Uma boa quinta-feira para você e até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Até mais.